Fala, gente! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você está passando aqui pela primeira vez, muito prazer, é um prazer enorme conhecer você e ter você aqui com a gente. Se você já é inscrito no canal e já está nos acompanhando, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aí, já garante o teu acesso a acompanhar tudo que está sendo feito. Tanto esse vídeo como também os outros vídeos você pode acompanhar. As séries, os canais, as resenhas, as conversas, tudo aquilo que eu tenho certeza que você acompanhando, você será de certa forma impactado e edificado com aquilo que esse canal e aquilo que Deus através desse canal quer falar com o teu coração. Então, seja muito bem-vindo, compartilha esse vídeo, já deixa o teu joinha aí se você gostar dele e com certeza eu tenho absoluta certeza que esse vídeo será enriquecedor para o seu conhecimento, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Então, hoje, esses dias eu estava pensando um pouquinho sobre o nosso papel, né, como cristãos, né, como aquilo que Deus tem colocado no nosso coração como objetivo. Hoje eu estou iniciando fazendo um vídeo um pouco diferente, não é uma série, não é propriamente um vlog como vocês já acompanharam ou um bate-papo como vocês já acompanharam, mas hoje eu quero conversar com você mesmo, chamar você aqui para a gente bater um papo, compartilhar umas ideias, principalmente sobre o cristianismo, né? Eu estava pensando esses dias como o cristianismo ele é forte no mundo, né? Existem muitos cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Se nós olharmos o Brasil mesmo, o Brasil é considerado um país cristão, né? Um país que predominantemente a religião do cristianismo ou catolicismo é muito forte, né? Então é muito denominado ali como um país evangélico ou católico, ou seja, é um país onde a maior parte das pessoas, vamos assim dizer, elas creem em Deus, né? Creem em Jesus, no caso dos evangélicos, em Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, o que Cristo representa no Evangelho, e os católicos que vão acreditar em Maria, tudo em Deus também, né? Acreditam em Jesus como filho de Maria, né? Enfim, mas nós eu queria chamar a sua atenção não tanto para esses pontos, mas nós sabemos que existem cristãos em todo o mundo, né? Em toda parte do mundo existem pessoas que são devotas ao cristianismo. Eu quero falar especificamente do cristianismo, porque o cristianismo é a religião, vamos assim dizer, denominada como religião. Para nós que somos cristãos, nós sabemos que o cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida, né? Nós não seguimos a uma religião, nós seguimos a Cristo, nós somos discípulos de Cristo e nós buscamos e gastamos a nossa vida para cumprir aquilo que é prioridade para Cristo, né? É isso que nós estamos nos dedicando e nos habilitando a cumprir esse chamamento de Cristo para a nossa vida, né? E eu estava vendo nessa denominação como religião entra o cristianismo, né? Esse rótulo social, vamos assim dizer. O cristianismo ele é a religião com maior número de fiéis no mundo, né? Hoje se estipula mais ou menos 2,1 bilhões de pessoas são cristãos, se denominam cristãos, né? E a segunda religião que vem ali já próximo ao cristianismo, está quase empatando já com 1,8 bilhões de devotos fiéis, é exatamente o islamismo. Os islâmicos ali, eles têm uma proposta de crescimento muito grande da sua religião, daquilo que eles creem, e eles estão ali chegando por volta de 1,8 bilhões de islâmicos no mundo inteiro, né? Então, nós podemos perceber como o cristianismo, mesmo sendo a religião, vamos assim dizer, com mais fiéis no mundo, como nós, como cristãos, muitas vezes estamos perdendo nosso espaço na sociedade. Você já parou para pensar nisso? Como às vezes você parece ser o ponto fora da curva, só que se nós olharmos para aos números, né, vamos assim dizer, aquilo que nós representamos como cristãos para a sociedade em termos de número, nós não deveríamos ser aqueles que em 10 somos um, né? Tem 10 pessoas, só tem um cristão. Não. Numericamente se deveria
entre 10, no mínimo ali, 4, 5 cristãos está ali naquele meio, né? Mas nós, como cristãos, estamos com o sentimento de sempre estarmos atrás, né? A nossa agenda, a nossa proposta, aquilo que Deus tem colocado para a igreja, para os cristãos cumprirem nessa terra, eles parecem estar perdendo espaço para outras religiões ou outras crenças ou outros pensamentos que são em números infinitamente menor do que o número de cristãos no mundo. Isso deve chamar nossa atenção, não deve? Isso não chama sua atenção? Você não pensa sobre isso? Como que nós estamos encontrando tanta dificuldade para propagar uma mensagem que a maior parte das pessoas que se denominam religiosas adquirem essa crença como uma crença da vida delas? E aí eu quero soltar uma pergunta para você. Será que esses 2,1 bilhões de cristãos que se dizem aí pelo mundo são de fato cristãos, são seguidores de Cristo? Porque cristão nada mais é do que um seguidor de Cristo. Aquele que obedece os princípios de Cristo e aquilo que Cristo estabeleceu como primazia na sua vida, como prioridade das suas ações, dos seus pensamentos, permitindo com que a palavra renove a sua maneira de pensar, como nós podemos ver em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra falando sobre a não conformidade com esse século, mas buscando uma renovação na nossa mente através da palavra. Então o cristão, de fato, ele não se conforma com tudo que está acontecendo, mas ele busca ser renovado na palavra para que possa se fortalecer e com isso fortalecer outros. Mas eu fico com um grande questionamento. Por que que muitas vezes nós não estamos nos posicionando como deveríamos para obter o resultado que desejamos ou que o próprio Deus espera de nós? Muito disso se dá pela nossa falta de convicção de propósito, a nossa falta de posicionamento, né? O mundo rotulou o cristão nos últimos tempos como aquele que é chato. E aí esse rótulo de chato, ele incomoda, né? Muitas pessoas se incomodam em ser chamadas de chatas, né? Muitas pessoas se incomodam em ser rotuladas de chatas, né? Muitas vezes elas não são chatas, mas o fato de ser cristão, se falou que é cristão, já é denominado alguém chato, alguém entediante, né? Talvez você não seja e talvez você nunca tenha sido rotulado dessa maneira, mas provavelmente você conhece alguém ou em algum momento você tenha passado por isso. Não quer dizer que você seja, mas isso foi uma estratégia, né, que o diabo achou para calar um pouco a voz dos cristãos em relação à oposição e confronto e conflito que eles iriam passar a receber. Então, para não parecer chato, eu prefiro não expressar a minha opinião naquilo que eu creio, porque eu não quero ser o chato da história. Mas deixa eu falar algo para você. Você pode ser chamado de chato por eles, mas por Cristo você vai ser chamado de servo bom e fiel, porque você não tem negociado aquilo que é princípio e valor para Deus, aquilo que é importante para Deus, o que Cristo fez na cruz em você, e agora você precisa compartilhar isso para outras pessoas. Entenda, sempre o diabo vai buscar estratégias para calar a boca do cristão. Nós, como cristãos, precisamos entender que a nossa maior ferramenta é a nossa crença e a nossa fala naquilo que nós cremos. Quando nós propagamos o que nós cremos, aí está o poder do evangelho. A palavra vai dizer como eles crerão se não há quem pregue. Então, ele não está falando como eles crerão se não há no que se crer. A palavra está falando como eles crerão se não há quem pregue. Então, há algo para se crer, porém as pessoas precisam ouvir o que precisa ser crido. E isso quem vai falar somos nós, porque nós já ouvimos, nós já entendemos. Então, quando eu vejo esse número extenso de cristãos no mundo, e muitas vezes nós estamos perdendo para muitas agendas e muitas ideologias e muitos pensamentos, né, que o diabo tem colocado até na mente de cristãos. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Você não pode adotar
né, os pensamentos que o diabo tem colocado, as ideias que o diabo tem colocado aí no mundo como se fosse algo bíblico, né? Nós não seguimos aquilo que nós achamos melhor, nós seguimos o que a Bíblia diz que devemos seguir como manual de vida, de crença e de comportamento. Então eu quero até chamar sua atenção para você analisar o seu coração e ver se você não tem concordado com algo que tem ferido a Bíblia. Não estou falando de pessoas, mas eu estou falando de Bíblia, da palavra de Deus, daquilo que é o nosso guia, o nosso alicerce, que é a palavra de Deus. Então, falando sobre isso, eu queria chamar sua atenção ao ponto de você não se permitir ser rotulado pelas pessoas, pelo que acontece, por causa de ideias e movimentos que o diabo levanta para dizer que você é chato, que você é antiquadro, que você não se encaixa. Entenda, o que adianta ser aprovado pelos homens e reprovado por Deus? Nós não estamos aqui buscando a aprovação de homens, amém? Nós estamos aqui para agradar ao Senhor, para fazer a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes fazer a vontade de Deus vai nos colocar em uma posição de conflito com algumas pessoas, não para que nós sejamos aqueles, eu não estou falando de você caçar confusão por aí, mas eu estou falando de que quando você estiver diante de uma situação e de um movimento que fere aquilo que você crê, você precisa expressar a sua opinião como cristão, com respeito e com sabedoria, para que essa mensagem chegue para alguém receba essa mensagem e possa ter a sua vida transformada pelo que você carrega. Amém? Você crê nisso? Você crê que pessoas podem ser alcançadas pelo que você carrega, pelo que você crê? Você só precisa liberar isso. Você precisa dar espaço para que Deus possa trabalhar a partir em você primeiro e depois através de você. Então, eu fiquei pensando nisso e eu queria chamar a sua atenção. Como nós somos o maior número de fiéis no mundo e estamos perdendo tanto. Estamos perdendo pela omissão, estamos perdendo porque estamos ficando calados quando deveríamos falar e estamos falando quando deveríamos ficar calados. Nós temos que ter essa sabedoria para entender. Existem momentos e ambientes que não são propícios para a fala, mas existem situações e ambientes que são propícios para nós darmos lugar ao Espírito Santo para fluir através da nossa vida. Quando nós falamos de assuntos sociais, né, da sociedade, vamos assim dizer, né, assuntos políticos, assuntos ideológicos, muitas vezes, como cristãos, nós queremos convencer aos outros que estamos certos, né? Mas nós não estamos aqui para convencer aos outros que estamos certos, porque o poder de convencimento é do Espírito. Nós precisamos, a intenção do nosso coração ao debater assuntos políticos ou ideológicos não é para provar que estamos certos e que os outros estão errados. É para alcançar aquela pessoa e que ela possa abrir o coração dela e reconhecer que sem Cristo ela não é nada e que Cristo pode mudar aquela forma dela de ver e de pensar. Então, muitas vezes nós erramos porque nós estamos discutindo, querendo mostrar que estamos certos. Mas nós deveríamos estar se esforçando para ganhar aquelas pessoas para Cristo. Através desse mesmo, falando sobre. Não estou falando para você se isentar de falar sobre. Falando sobre, mas não com a intenção de provar que ela está errada ou que você está certa. Mas com a intenção de, ao falar, aquela pessoa vai perceber algo em você. A unção, a graça de Deus fluindo sobre a sua vida para alcançar essa pessoa. Fechou? Amém? Era isso que eu queria compartilhar com você, um pouquinho sobre nós cristãos se posicionarmos mesmo com aquilo que nós cremos e carregamos e acreditamos como discípulos e seguidores de Cristo. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha com seus amigos cristãos. Compartilha na sua família, no grupo da igreja, para que todos possam ser enriquecidos por isso. Deixa seu joinha aí e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!